Coisa mais linda. E cheguei primeiro da fila. Comprei 5 livros lá na hora. Falei, cara, e agora? Às 11 horas da manhã, não chegava, cara. Meu amigo, eu nunca esperei por tanto tempo. Deu meia-noite, mas não chegava 11 horas. Cada segundo era 1 hora e cada minuto era um dia. Era assim, a pressão era alta. Sempre foi o meu sonho fazer uma pós. Para mim é essencial estar aprendendo o tempo todo e a pós da PUC me proporcionou um conhecimento que eu não tinha fácil acesso. Uma pós-graduação ou um MBA, eles colaboram com a formação continuada das pessoas. A graduação hoje ela é uma formação de início de carreira. Inclusive no cargo que eu estou hoje, é necessário que eu tivesse uma pós-graduação, né, para estar onde eu estou. Pessoal, se você investe em algum desses 3 investimentos, previdência privada, fundo de ações, fundo multimercado ou qualquer outro fundo que seu banco ou que sua corretora te recomendou, presta atenção que eu vou te mostrar exatamente o que acontece com o seu dinheiro. Olha só, aqui tem 100% do seu dinheiro que você conseguiu através do seu trabalho suado, trabalhou e poupou e investiu esse dinheiro aqui. De cara, quando você for investir em algum desses investimentos, você já vai pagar a taxa 1. Que é a taxa de corretagem. Então aqui você já vai perder parte do dinheiro. Logo na sequência, você já vai pagar para o banco a taxa 2, para o banco ou para a corretora, que é a taxa de administração. Essa taxa, o importante dela é que mesmo se a performance desses fundos forem horríveis, mesmo se for muito ruim, mesmo assim eles vão te cobrar essa taxa. E aí, não satisfeitos, você vai ser cobrado da taxa 3, que é a taxa de performance. Ou seja, no final disso aqui, de todo esse dinheiro que você poupou e investiu, vai sobrar só uma mixaria aqui que vai render alguma coisa. Então, quando você vê o seu dinheiro estagnado no banco ou na corretora, é simples de você entender o porquê. É porque você não está investindo para você. Você está investindo para os bancos e para as corretoras. O rendimento está ficando todo com eles. Essa é a notícia ruim, esse é o problema, mas tem uma notícia boa. A notícia boa é que é simples de você resolver isso. Você só precisa de autonomia, precisa aprender a investir por conta própria, selecionando os melhores investimentos e assim você mesmo montando sua previdência privada, montando sua carteira de investimentos para alcançar uma tranquilidade financeira no futuro sem precisar pagar essas altíssimas taxas e tendo uma performance muito relevante. É exatamente isso que eu ensino na Jornada Investidor de Verdade. A gente está indo para a 10ª edição, é um evento 100% ao vivo e gratuito e é sem enrolação, não tem firula, não. Eu mostro na prática como você partir do absoluto zero e construir uma carteira de investimentos por conta própria, com total autonomia. Para participar é muito simples, aperta no botão que vai aparecer aqui em algum lugar. Estou te esperando lá no Jornada de DV. Tamo junto. De repente, era 11 horas, fila assim, ó. O pessoal começou a chegar às 10h30. Eu na frente, número 1. Eu não sabia o tamanho da fila. Mas chegou um guarda e perguntei, olha, tem mais umas 3.000 pessoas ali dentro, tá indo quase lá fora do Plaza. Caramba. E o Plaza era grande. O Capri Plaza em Boston é grande. Sim. E, de repente, lá vem... Eu não conhecia o Jack. Eu não sabia nem... se ele era baixo, alto, eu sabia que ele era mais ou menos médio. De repente, veio um grupo lá, era 11 e pouquinho. Um monte de gente ao redor, eu não vi o cara. Carequinha, baixinho, né, você sabe. E, de repente, eu vi o cara lá no meio. Lá vem ele. Ele deu uma entrada na porta, assim, da Barnes & Noble, virou e olhou para mim assim, How are you, sir? What is your name? What time did you get here? Incrível. You are the number 1 here, right? Yes, I said, yeah, I got here 7:45 outside, 9 o'clock right here, 10 o'clock I got in. Congratulations. Aí ele foi para a mesa. Aí o papo vem, papo lá, fotógrafo, a mídia toda, a televisão, a mídia toda, em cima do cara. Daí abriu para assinatura. Lá ele tirou foto comigo. Putz. Imagina só aí que ele virou pra você, que começou a falar, deve ter sido um. Só falou comigo. O number 1. Só falou comigo. É isso que interessava. Ele entende o valor, né? Toda a filosofia dele era assim. Sim. Number 1 or nothing. Number 1 or nothing. Por isso se tornou cara.
Eu tô falando, eu conheço bem ele porque minha área é marketing. A gente estuda ele, Não. tem que estudar. Você tem que estudar esse cara. Ele é incrível. Esse é um cara que você tem... Se você não estudar Jack Welch, Exato, então, meu amigo... exato. Tem que estudar, porque são as histórias, né? Não. O cara que... Isso que você falou é incrível, mesmo. Essa parte eu não conhecia, ou não lembrava. Ah, esse 70, livro... 20 e 10? Porque isso é incrível. Cara, uma coisa que eu vejo hoje, as empresas... Na verdade é 20, 70, 10. 20, 70, 10. As empresas têm muito medo de mandar pessoas embora. As pessoas, os executivos, às vezes eu penso nisso. Eu falo, pô, quando eu não mando um cara embora que não tá produzindo, eu tô prejudicando todo mundo que tá produzindo. Não, mas é lógico. Olha o que eu fiz com a... Eu usei essa estratégia naquela empresa imobiliária. Usei. Eu comecei a ver. Mas eu comecei a trabalhar de fora para dentro. Aí eu vi quem não produzia, quem produzia mais ou menos, isso, aquilo, eu via lá. Pessoal, cara, não é difícil. Mas uma coisa que você tem que ter é saber, você tem que ter pulso. Sim. E a segunda coisa, você tem que entender, que é saber uma coisa. Entender é de que você vai ser muito criticado. Vai. Só que tem que ter pulso. Porque se você tem pulso, conhecimento, faz a coisa certa, você vai produzir resultados. Sim. As pessoas que vão ser mandadas embora, muitas vezes, elas vão achar um outro lugar melhor. E essa demissão serve de licença. De lição. Não, licença. De lição. Fugiu a palavra em português. De lição. Eu sabia que tinha falado. O que é isso? De lição. Sim. Na vida. Sim. É um shake, às vezes, né? Meu. É um balanço assim, cara, eu tô aqui na zona de conforto, não faço nada. E de é repente, isso- do nada te tirar da zona de conforto. Eu tenho que me virar. de Mas alguma isso é bom maneira. para todo mundo. Para o cara que sai, que está precisando se mexer, que não está produzindo. Para o empresário que precisa que a empresa renda. E para os companheiros daquele cara Foda, que precisam render e não conseguem, às vezes, render porque aquele cara atrapalha. Isso é uma doideira. E eu até falei isso, Paulo, uma coisa interessante, até vendo a tua história. Eu vou até te contar, vou até te fazer uma confissão aqui. Eu acho que eu nunca vi o Bubbles em 23 programas, a gente tão calado, ouvindo alguém falar. Ah, é. Porque você fala de um jeito tão assim, né? A gente tá aqui Que a questão toda da questão da tua oratória é tão fantástica que nós estamos aqui tipo, querendo te ouvir falar. Então Fala. assim, cara, que história boa, cara. Não é não, Eli? E a gente tá rindo. Pô, né? A eu gente não quero tá falar, eu quero deixar ele gargalhada, contar a né? história. Porque é muito legal, isso aí só um depoimento, assim, um elogio mesmo, que Não, muito obrigado. a gente gosta muito de bater, de conversar. A gente faz piadinha mas toda tá hora. incrível a tua É. história, você tem realmente o dom para contar. E eu acho que isso é muito ligado, que você falou agora, do empresário ou do CEO, que tem medo de mandar embora, porque vai ser criticado, porque no fundo, o ser humano tem a vontade de ser amado, né? Então você Right. fica naquela história, eu não quero que o cara me odeie, eu não quero ser um CEO odiado, eu não quero que meus funcionários me odeiem. E isso tem muito a ver também, cara, com a questão da palestra. Como você contou, até Tem. voltando lá atrás, que é o medo de que os outros vão pensar de você. Yeah. Será que estão rindo Yeah. de mim? Yeah. Será que estão me olhando de um jeito? Eu acho que você foi desenvolvendo, pelo que eu estou vendo agora, essa história toda foi te encaminhando para um caminho. Yeah. Eu tive uma história minha também, eu sempre fui um cara muito tímido. Era, né? Hoje eu não sou mais. Era muito Aonde tímido. é que tinha essa timidez? Era muito tímido. E eu também, assim, nunca fui que nem você profissional dessa área. Assim, eu como trabalhei muitos anos, desde 94, na área de marketing e publicidade, chegou um ponto da minha carreira que me chamaram para fazer palestras. E você falou uma coisa que me interessou muito, que me chamou muita atenção. Você dominava o assunto. Então, para mim, eu dominava tanto o assunto que para mim eu pensava, cara, eu sei esse assunto mais do que eles. Então, esse assunto eu domino. Eu vou falar sobre ele. Essa é a parte boa do negócio. Flui. Mesmo que não flui, mas quando você fala com um objetivo. Isso. As pessoas entendem e percebem que você tem o know-how, você tem o conhecimento. É isso aí. Isso que é fundamental, porque, veja bem, falar todo mundo fala. E eu sou meio doido da cabeça, às vezes eu estou dirigindo e palestrando comigo mesmo. Eu estou falando comigo mesmo. Eu faço, não faz? Não faz. Toda hora eu estou lá fazendo discurso. No chuveiro. Eu falei, não falo no chuveiro. Ela falou, você fala todas as vezes no chuveiro. Aí outro dia eu fui pro chuveiro, prestei atenção, tava lá eu falando. Eu treino para uma reunião, eu treino para uma apresentação, Yes. só que eu não percebo. Yes! Tá no automático. Sim. E aí é o seguinte, eu falo, olha, a questão da oratória, ela eleva você, mas o conhecimento constrói toda essa base. Sim. Você consegue, quando você tem conhecimento e começa a dominar,
a oratória, começa a aprender a falar um pouco melhor, a autoconfiança vai a um nível em que as pessoas quase se sentem obrigadas a ouvir você. É isso. Né? Porque você tem o que eles querem. Você está entregando ali o que eles querem. E eles estão tirando informações úteis, pérolas, que são extraordinárias para o negócio deles. Eu até não sei se eu até às vezes penso, eu devo falar, não devo falar, e coisa assim, mas o balão vazio vem sempre da boca de um fracassado. Uhum. Pode notar que o cara que menos faz, quase sempre fala mais. É verdade. Pura. Claro, tem que fazer, Pura verdade. tem que mostrar de alguma Por forma, isso né? que tem... Eu não quero que isso saia de forma pejorativa, mas por isso que tem muito cara com potencial e é pobre. É verdade. Não tem nada. Eu entendi o que você tá falando. Não é pobre, assim, de financeiramente, mas ele é pobre de conhecimento, porque ele não ouve. Ele só fala. E às vezes o cara mais inteligente não tem chance de falar, de ensinar o cara, e esse cara não dá vez para ele. Mas aí você vê a vida do cara, né? Por isso que tem muito cara bom que é pobre, muita gente pobre, Sim. que se usasse a cabeça de uma forma mais consciente, uma forma mais inteligente, não precisava ser pobre. Sim. O cara tem conhecimento. Se você aplicar isso aqui, essa pérola, essa coisa que a gente tem aqui dentro, cara, é uma máquina que armazena tanta informação que se você usá-la de forma coerente para produzir resultados, cara, o céu é o limite. Eu fiz uma palestra 2 semanas atrás na FAU, em Boca. Ah, nice. E falei sobre beyond your limits. O título da minha palestra era Beyond Your Limits. E eu falei para uns caras que estão se graduando na área de business e para uns convidados. Tinha umas 40, 50 pessoas lá. Aí, o problema que hoje a gente vê é que as pessoas, elas fazem elas, como é que é a palavra em português? Set a limit, set a standard, né? Muito baixo. Põe um padrão. Um padrão muito, não é um padrão, é um limite muito baixo da capacidade deles. Sabe por quê? Porque eles têm medo deles mesmos. Eles se preocupam com que o outro fala, com o que o outro acha, com o que o amigo acha. Tudo isso é insegurança. Sim. E são os hábitos, sabe? Quais são os seus hábitos? Os hábitos que você pratica são hábitos que fazem você crescer, que agregam no seu conhecimento, fazem você se tornar uma pessoa melhor todo dia, intelectualmente, emocionalmente, profissionalmente, de todos os sentidos? Fisicamente? Faz? Essa é uma grande pergunta. Verdade. O problema é que muita gente anda por ali com um grupo de pessoas que tem hábitos que só tira, que só suga. E eles caem naquele triângulo das Bermudas e ninguém acha eles. De repente eles estão lá no fundo do poço e você está ali em cima. Quando você volta, se conversa com eles, você fala assim, putz, cara... Você ficou aí. Você fica apavorado. Os caras não têm assunto. Os caras só falam de, sei lá, de bebedeira, festa e futebol. Ou, sei lá, alguma coisa que não tem nada a ver com o crescimento econômico, de negócios. Nada disso. Nada. Intelectual, nada. E tem uns pensamentos, Paulo, que
que as pessoas não tiram da cabeça. A gente se limita muito. As pessoas se limitam muito a elas mesmas se limitam. Porque Totalmente. elas colocam regras na cabeça delas. Por isso que eu disse, daqui eu beyond vou- your limits, é o título que eu É falei isso sobre aí, isso. é isso aí. As pessoas colocam um limite na vida deles, eu vou até aí, tá bom. E colocam realmente conceitos que param elas mesmas. Isso, Tem absolutamente. coisas que é tipo, isso não dá porque isso não funciona. Mas por que não funciona? Porque você cismou que não funciona. Né? Se uma pessoa fez, funciona. É isso aí. E senão você vai lá e muda. É, Quem que disse que essas coisas, que records não podem ser quebrados? tem que ser quebrado. Onde você já viu? Qual é a história? Records are made to be broken. É isso aí. Records are made to be broken. E toda hora você vê alguém quebrando records. Sim, sim. Se não fosse, ninguém quebraria. E não tem nenhum Guinness, verdade? Quem é pra- que colocou aquele recorde na parede? Alguém. Não foi um animal, não foi Deus, foi um ser humano. Sim. Mas é engraçado, eu dou um exemplo agora. Esse ano aconteceu, o LeBron James bateu o recorde do Kareem Abdul-Jabbar. Passou a ser o maior Ok. cestinha da história. E todo mundo dizia que ninguém ia Que bater. ninguém ia bater. Aí o que aconteceu? E sabe o que já falaram? Agora ninguém bate mais. Já tem um pra aparecer pra falar isso, que agora ninguém bate mais. Claro que bate, pô. Vai, daqui a 8, 10 anos, nós vamos reviver esse momento. Alguém vai bater. Ray Allen, falando de basquete. Sim. Sou fã, jogou em Boston, conheci ele pessoalmente. Sim, sim. Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Incrível. Sim. Virou o maior cestinha de O maior 3 cestinha pontos. de 3 pontos da história. Mas sabe como é que ele jogava? Como é que ele treinava? 1h30 antes de cada treino. Sim. Ele ia para a quadra, do garrafão inteiro, de todos os cantos. Aí tinha 3, 4 pessoas jogando bola para ele. A bola batia na mão dele, ela já saía. Frações de segundos ela saía da mão Sim. para a cesta. No ar, ele pulando. Não parado, pulando. Ele já estava no ar com a bola encostando na mão, ele já saía para a cesta. 1h30 antes, 1h30 depois do treino. E isso ele fazia de todos os jogos oficiais, ele treinava isso antes. O cara é maluco. Mas se chama ele de maluco. O que aconteceu? Se tornou o maior cestinha de 3 pontos da história da NBA. E agora quem quebrou foi Steph Curry. Que isso aí é ótimo. Porque acho que a gente ia falar, o Ray Allen era um cara. Aí todo mundo falava, como é que pega esse cara? Ele Aí quebrou surge o do Steph Curry. Miller. Lembra do Miller? Sim, claro. Ele quebrou do Miller. Sim. E ninguém fala, ninguém vai quebrar. Mas o Ray Allen era o clutch player. Sim. Né? Jogou aqui no Heat também. Jogou no Heat, Jogou quando muito, ganharam aqui com o LeBron James e Exato. companhia limitada. Quando foi 2015? Foi? Eu não lembro a data exatamente. 2016, 2015, eu lembro que já tava chegando. Não, Foi essa. quando veio o trio aí pra cá, Mas né? é engraçado, porque você realmente pulou dessa história do Reggie Miller, depois do Ray Allen, depois aí vem o Steph Curry bate. Hoje o Steph Curry é considerado o maior de todos. O maior. Não, o de cara todos, bate né? com os olhos fechados de costa. Caraca, é muito incrível, né? Não, o cara Eu é fico maluco. impressionada. O cara é fico maluco. impressionada. O cara é maluco. Não sei se você viu agora, eu quero ver, eu não vi ainda, o documentário falando sobre o Steph Curry, que ele era o The Underdog a vida inteira dele. Oh, sure. Eu não vi ainda. eu quero ver. Underdog completamente. O tamanho, ele não tinha nada pra ser o Ele melhor. é uma coisinha pequenininha. Assim, fisicamente. maior Em que a relação gente. aos jogadores de basquete. Então, maior que deve ser bem maior que a gente, né? Nossa, ele é Com 6'1", certeza. 6'2", Deve coisa ser, assim. deve ser. Mas o Ray Allen também não. O Ray Allen é do meu tamanho. O Ray Allen é do meu tamanho. E fininho, cara. É, isso eu sei, que são magrinhos. Fininho, magrinho, mas um espetáculo de um ser humano. Que legal. Mas são essas coisas. O que faz o cara ser melhor? Disciplina, perseverança, resiliência, motivação, determinação. O cara vem com tudo. Por que é Messi, Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo? Ai, Jesus, Porque esses caras são quem são, Impressionante. né? Da onde que vieram? Impressionante. Do nada. Sim. Do nada. E se tornaram monstros. Tem uma história cabeluda de todo mundo assim, né? Sim. É assim. Então, é possível. É possível. Eu adoro essas coisas aqui. Eu gosto até de falar. Eu vim aqui para falar do mercado imobiliário e não nada disso. Esse é o Bubbles. É exatamente isso que a gente gosta. Mas o nosso programa é isso. Tem um advogado, sempre conta essa história. Tem quem viu, já ouviu falar isso 10 vezes. Então, chamada doutora Larissa Salvador. Ela veio aqui, nós não falamos nada de imigração. Pois é. Ela não quis falar. Não é que ela pediu. Ela não pediu, não quero falar.
Mas ela contou tanto a vida, e foi tão legal ouvir a vida, porque as pessoas se conectaram com a história dela, entenderam quem ela era. E aí, tanto que a gente falou no final, né? Ó, se você quiser saber de imigração, você já sabe quem ela é. Quem é tua advogada. Sure. Vai lá você vai descobrir que ela. Vai lá pra janela. É isso mesmo, vamos conversar de outra coisa. Todo mundo sabe que ela quer comprar uma casa, só liga pro Paulo Schneider. Pronto, acabou já a conversa. Não, mas os caras hoje, cara, estão conhecendo quem é o Paulo Schneider, como você pensa, qual é a tua mente, o que você tem dentro da sua cabeça. E eu acho que isso é muito rico. Olha, eu sempre pensei meio que fora da caixa. Né? Eu nunca queria ser one-dimensional. Né? Fazer uma coisa só, pensar numa coisa só, pensar afunilado. Para mim, isso não agrega. Eu sempre tinha que, mais ou menos, ser multitask. Né? Fazer muitas coisas, trazer coisas, trazer algo de importante, ou seja, ajuda para as pessoas que vêm de fora. Eu sou um imigrante, eu sei como eu comecei aqui. Sim, é justamente eu sei. isso. E eu sei o que... Eu tenho meus colegas que eu conhecia na época, onde eles estão hoje, onde eu estou, eu sei a diferença. Há um preço a pagar em tudo. Não tem nada grátis. É isso aí. E o cara outro dia me perguntou, qual é a definição de sucesso para você? Bom, para mim é o seguinte, tem milhões de definições. Sucesso pode ser que você chega todo dia no seu trabalho na hora marcada, 1 minuto, 10, 15 minutos antes. Sim. Sucesso pode ser que você tem um filho que você criou e está lá tirando nota 10 na escola. Tem 1 milhão de coisas. E eu sempre pensei numa coisa muito interessante. Eu sempre pensei que, para mim, sucesso é quando a oportunidade se encontra com a preparação. Ela encaixa. Sem preparação, você não vê a oportunidade. O seu intelectual não vai nunca perceber a oportunidade que está na sua frente se você não tem o conhecimento. Perfeito. É isso aí. Algumas pessoas nascem gênios. Isso é uma questão, Sim. isso é uma coisa rara, que não pode ser nem discutida. Vamos falar da grande maioria. Por que isso acontece? A preparação vem de como você se alimenta, de como você se cuida do seu corpo físico, do que você, os ambientes que você frequenta, dos livros que você lê, quantas vezes você lê, quantos livros você lê num ano, ou no mês, na semana, sei lá, a frequência da sua leitura, com quem você anda, uma série de fatores. Isso constrói conhecimento. E as oportunidades aparecem para quem? Sim. Não é para quem não tem conhecimento algum. É para quem? É para quem está preparado. Está preparado. A história, mas Deus nunca me deu oportunidades. Espera aí. Onde é que você está todos os dias? Onde você fica sentado? Eu fico sentado na escada da minha casa esperando a oportunidade de bater na minha porta. Tá. Muito bem. Tá. Você vai morrer ali sentado, se viver 150 anos, você vai virar um cadáver ali. E nada vai acontecer. Agora, o cara preparado... Eu vou te falar uma coisa, a preparação está ali, e uma coisa que eu falo para muita gente que chega aqui, que fica muito com medo. Gente, você passou até mais por isso do que eu. Mas o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar? Eu falo, dá uma cutucada. Só dá uma cutucada por aí. Cara, aí é impressionante, é batata. Todas as vezes que as pessoas cutucam, nossa, apareceu 3, 4, 5 coisas para mim. Aí, óbvio, você tem que estar preparado para pegar essa coisa. Mas pessoas que eu sei que eu conheço, que são pessoas boas e preparadas, com medo. Que tem medo. Também esse outro lado. O cara tem medo de buscar. Eu falo, vai cutucar. Sai do seu lugar comum. Aconteceu com a gente como empresário aqui, mesma coisa. Às vezes tá assim, tá meio devagar, precisa de cliente novo. Pô, faz 3 ligações, 4 ligações, me manda uns e-mails e tal. Cara, impressionante como é que aparece. Mas é claro. Eu estava falando, eu tenho um programa, aliás, tem 2 programas no Brasil de televisão, que eu preparo vídeos, cada semana vai num canal. Tem um canal chamado RedeTV Tocantins,
Café com Vanessa. Eu gravo um vídeo de motivação de 5 minutos. Sai cada 2 semanas, na terça-feira lá. E um outro canal chamado TV Balneário Camboriú. Ok. Chá das 5, também sobre motivação. Sai, então, cada semana sai um. Saiu. É muito interessante. Aí eu falo sobre um ponto de motivação, de autoajuda e essas coisas todas. Então, eu adoro isso porque é exatamente o que você falou agora. Como que você se prepara? O que você lê? Eu fiz um estudo, meio por cima, não é cientificamente comprovação minha nenhuma, mas pelas pesquisas que eu fiz. Você tem ideia qual é a média de livros lidos por pessoa no mundo? Deve ser baixa? Se contar comigo... Deve ser muito baixa. Tudo que você precisa para montar e cuidar do seu próprio jardim tem no Magalu. Dá um chute. Sei lá, se contar Livros comigo, eu li... A vida inteira, por ano? Por ano. Se contar Por ano. comigo, é 0. Pô, cara, eu vou dizer que é 1. Qual é a divisão dessas duas aí? Meio? Meio. Meio. É, porque eu não leio livro. Por ano. É. Sim. Por ano. Agora, você quer ser uma pessoa de sucesso em determinada área e você não lê nada sobre aquilo. Quais são as chances de você ter sucesso lá? Não, nenhuma. 0. Nenhuma. Volta um pouquinho, eu quero terminar esse assunto, mas eu volto um pouquinho, isso faz me lembrar de um assunto que você levou antes, que o dono da empresa, por que ele tem medo de funcionário? Sabe por que ele tem medo de mandar o funcionário embora? Porque ele nunca foi uma pessoa de sucesso antes dele ser empresário. Ele ganhou dinheiro e teve um sonho. Ser bem sucedido como diretor de empresa não é só saber vender. Não é só saber administrar. Não é só saber lá no fundo das coisas, do fundo do quintal, ou contratar alguém. Não, você tem que saber o todo. Sim. Então você tem que trabalhar em diferentes áreas dentro da empresa para você entender o conceito geral de como fazer a coisa, de como administrar, como tocar. Isso me lembra e outro detalhe é que quando o cara não é campeão ou não tem aquela fibra de ser um dos melhores dentro da empresa, ele tem medo, porque tem alguém melhor que ele tem medo de empurrar esse cara para fora, esse cara cria um monte de problemas para ele tem medo desse cara. Faz sentido. Isso aconteceu comigo. Quando eu me tornei o número 1 da empresa e tudo mais, para lá e para cá, várias vezes, eu fiquei numa empresa que eu trabalhei, eu fiquei por 7 anos número 1 a nível nacional. Me tornei, e assim, foi muito bacana. Quando abri a empresa, de número 1, eu sabia o que fazer para se tornar o número 1. Sim. Disso eu sabia. Isso estava na minha fibra. Então ninguém podia me falar, não. Não. A autoconfiança que você tem ali é bem diferente do que você não ter conhecimento algum nessa área, não ter alcançado nada nesse nível. Nós tínhamos um funcionário, eu não vou citar o nome, que ele ainda está nessa indústria, era um americano. Esse cara, ele se tornou o número 1 da nossa empresa. Eu não produzia muito mais, eu administrava mais toda a equipe de venda, essas coisas todas. Então eu delegava muito. E para mim isso era um trabalho de 14, 15, 18 horas por dia. Então não dava muito para fazer, produzir. Mas eu produzia, delegava bastante. Esse cara era eu na outra empresa, só que com uma atitude completamente diferente. O cara sugava meu sangue, ele sugava minha energia, ele sugava tudo que eu tinha. E chega um ponto em que eu comecei a criar uma resistência. E eu não queria mandar ele embora. Mas ele me dava tantos problemas. Ele era assim, você tinha que ser o babysitter dele 24 horas, 25 horas por dia. Ele produzia o que eu produzia
no meu tempo. Entendi. O cara era bom, Sim. mas a atitude não estava lá. E faz muita diferença isso. Um dia, eu não sei, eu acho que um mosquito me picou logo cedo pela manhã, eu não estava legal, a porta abriu, ele estava no meu escritório, blá, 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 falei, quase falei hoje. o nome dele. Quase falei o nome dele. É hoje. Falou, Quase foi um spoiler. pega essas coisas, eu peguei os arquivos, ele, pá, em cima da mesa, tudo pulou, pega as suas coisas e dá o fora daqui. Agora, eu não preciso mais de você, rua. Silêncio total na empresa inteira. 70 e poucos funcionários lá dentro, e eu falo alto, eu não falo baixo. Todo mundo viu. Cara, pernilongo voando a milha, meia milha lá na frente, eu ouvi o pernilongo. Famoso climão. O telefone parou de tocar, o telefone parou de tocar. O susto foi tão grande. Paulo mandou o fulano embora? Quase que saiu o nome. Mandou o fulano embora? Cara, não acredito, não pode. Como é que ele vai mandar esse cara embora? Não produz. Aquele ano, nós produzimos mais sem esse cara do que com ele. Tá vendo? E a atitude do pessoal mudou. E também a percepção de que, ó, meu amigo, não dá bobeira, que o Paulo mandou o cara lá embora. O melhor dos melhores. Melhor dos melhores embora, ele não vai hesitar de mandar a gente embora. Então vamos trabalhar, vamos sair dessa cadeira, levantar e ó, let's go. E isso acontece. Você deu exemplo aí pra todo mundo. Sem querer, na verdade, não pensei nisso, isso aconteceu. Foi Porque o cara me encheu tanto a cabeça, ele foi além do limite. Então você tem que fazer decisões assim, porque quem manda é você. Quem paga, manda. Quem paga, manda. Bem ou mal, não importa. Quem paga, manda. Você tem que fazer as coisas honestamente corretas, logicamente. Claro. Mas isso é uma coisa que o empresário muitas vezes tem medo. A atitude tem que ser essa. Você tem que ser corrente, você tem que ser objetivo, você tem que cumprir com as suas promessas. E daí você tem um funcionário bom. E se ele não cumprir, meu amigo, a fila anda. Mas, Paulo, essa é a função do empresário. Ele está ali para isso. Ele está ali para isso. Aquelas pessoas que trabalham, funcionários, precisam que você faça isso. De liderança. Precisam disso. Precisam de Se ela liderança. abrir a empresa dela, se ela optou por trabalhar com você, é porque ela achou que ali era o lugar para ela crescer, Right. para ganhar o dinheiro dela, nem que seja naquele momento. Right. E se você não toma as atitudes, você precisa tomar atitude. Você gosta de futebol? É um treinador de futebol, cara. É o diretor de futebol. Se o cara não toma a atitude que todo mundo espera, Exato. destrói o grupo. Destrói o grupo. Né? Ele tem que saber colocar o jogador na posição certa. Sim. Como é que ele descobre? Treinando. Sim, Treinando a equipe. é isso. Não há outro motivo, não há outra forma. Ah, eu quero ser atacante. Pô, o cara não sabe cabecear. O cara não sabe fazer. Nunca marcou um gol na vida. isso Quero aí, ser matador. é isso aí. Qual é o trabalho do atacante? É fazer gol. Essa é a única função do cara lá dentro da área, é fazer gol. E a gente vê muito atacante paradinho ali, né? Só esperando a oportunidade. Você já viu o Messi jogar? Nossa, é lindo demais, é lindo. Você já viu pessoalmente? Eu queria ver agora o Inter Miami, assim, eu vou ver. Vai me levar? Vai, Vai, compra o ticket. vai me Eu levar, sou- né? Vai. me Eu levar. tenho o season. E vai me Você dar tem camisa, season né? ticket? Tenho, Eu tenho. tenho. Eu Então. também tenho. Então, É, vamos lá. você fui- vai me levar, Gabriel. Vai me levar, sim. Eu fui semana passada no jogo do Charlotte, eu comprei esses Ah, nossos tá, season tá. tickets, não cobrem. Exato, por isso que eu não fui ainda. Eu comprei. Meu amigo, quando o time contrário, o adversário tem a bola, ele nem anda. Ele quase que senta É isso, Parado, é né? lá isso. paradão. É. O time dele tem a bola, vira um caos. O pessoal fica louco. É. Ele é incrível. Ele destrói o time somente nas posições que ele se coloca. O time fica perdido. Ele ameaça ir para lá, ele vem para cá, ele vai para lá. O pessoal fica louco. O pessoal fica louco. O pessoal fica louco, se perde completamente. Ele marcou um gol que de tanto ele se movimentar lá dentro, o pessoal esqueceu de marcar ele. Dentro da área pequena. Sim. Ele entrou livre. Mas como que o cara não marca o Messi?
Não, ele deixou todo mundo atordoado. Baratinha fica ali, né? O cara é um gênio. Eu tava vendo o jogo, tava pensando nisso, tava falando, cara, como é que o Messi, ele não corre muito. Não corre nada. Ele tá ali, tum, tum. É. Mas daqui a pouco você falou aí. Quando ele pega a bola, meu amigo, ele Acabou, cara. ele deixa o pessoal apavorado. É maluco. Ele deixa todo mundo. Deu pra perceber, eu falei, cara, os caras estão apavorados. Não. É um cara. Mas eu falei pro pessoal, eu falei, ó, esse cara vai chegar na MLS, ele vai ganhar sozinho. Porque E tá. ele tá fazendo isso. Tá fazendo. Tem lá o Busquets e tal, que é um jogadoraço também, mas é o Messi. Mas É o Messi. o Busquets é um jogador cabeça, é o mestre do meio campo. É. Você precisa ter um servidor. Você precisa ter um cara, um maestro Aham. para criar a jogada. Sim. Porque lá na frente ele destrói. Se deu a bola para ele no lance dele, pode competir com a bola, ele destrói. E o Busquets sabe fazer isso muito bem. Sim, senhor. É. E outra coisa que faz parte, um gênio como o Messi faz que todo mundo jogar bem em volta. Oh, mas claro. Todos aqueles caras que não jogavam nada estão jogando pra cacete. Motivação. Como estão jogando? Incrível! O Taylor ali na esquerda, o finlandês, Olha aí. virou um monstro de jogador. Tata Martino, que é o novo técnico, Aham. falou que a equipe cresceu 40% Dá pra ver. só por causa da influência do Messi. E olha, ele mudou a MLS. Sim. Tudo mudou. É outra coisa. Tudo mudou. Sim. Até os americanos, que já acompanhavam um pouquinho mais de futebol, estão muito mais empolgados. Não, nunca ninguém É. aqui, de nenhum jogador profissional de qualquer esporte dos Estados Unidos, fez um fuzuê, um alarme, um movimento tão grande no mundo do esporte como o Messi fez. Eu nunca vi. A estimativa, quer ver? Eu leio bastante sobre isso, vem muita coisa. A estimativa é de que nesse season, antes de acabar o season, eles vão vender mais de 120 milhões de dólares em camisas só. Já sumiu, já sumiu. Olha que ele tem um salário de 53, 55 milhões de dólares, o salário dele. Eles vão pagar o salário de 2 anos em 1 ano em venda de camisas. Venda de camisa. Fora todo o resto, né, que tem em volta, Não. cara. E agora o Publix. Você viu outro dia que ele já não consegue andar na rua? Você viu? Por que Você isso? viu? Ele na Ele não casa consegue dele, sair de lá. a casa dele, o cara parou com o Bolt lá, como é que fala? O barco. Ele tava ali no pier da casa dele. Até isso já estão parando. Não, ali. tá na rua, o pessoal cercando ele. Não, Não tá mais é. aquilo que tá aqui, o jogador sai que ninguém faz nada. Não, e vai piorar. Por Vai isso que piorar, você vai porque- me levar no jogo. Tem que ir, ó. Eu vou, Vou mas não falar uma vou. coisa, vou falar uma coisa pra você. Que chato. Você vai ver história. Tá? eu vou. Você um dia vai poder dizer, olha, vi esse cara jogar. Sim. Vi o melhor do mundo jogar aqui na minha frente. Eu tenho um vídeo que ele fez o último gol. Tá aqui, no meu telefone. Tem um vídeo. Genial. Aquele gol que ele ficou totalmente sem A marcar. baratinha. Não, eu vi lá, vai marcar o gol, não tem como. O cara vai marcar o gol, é previsível. O cara é previsível. Sim. Mas como o cara começou? O cara fez um gol no último minuto, na estreia dele, Na que estreia. deu a É. classificação pro time. Pronto, acabou. É o que o cara faz. É. A Pois é. diferença que o cara faz. Acabou. Aí ele começa o segundo jogo com 5 minutos, toma, já desestrutura o time adversário. É um cara que faz a diferença. Aquela né? falta lá, ele marcou uns 30 gols na carreira dele naquele lugar. Sim. Uns 30 gols. E continua fazendo. Não, caiu como uma luva aquilo. Era gol sem. Ele caiu no chão com a falta e era gol. Cara, E ninguém sabia, só ele. É incrível. E por pena que eu ia agora, ia ter o jogo agora no domingo, né? Que era o primeiro jogo dele na MLS, mas foi. Eu ia até com meu sobrinho que tá aí visitando, só que aí foi adiado porque ele foi pra final, né? O outro jogo na Filadélfia, na Filadélfia, era para ser o jogo de casa, o primeiro jogo de casa da MLS, que também foi adiado, porque eles passaram, né? Não, o Dallas, né? Era do Dallas, mas... Olha, bem, os times, para quem de Miami, perdeu todas. Eles estão dando de 3-0, 4-1, 4-0, matando os caras. Matando os caras, mas os caras estão perdidos. Os times que ganhavam do Inter Miami fácil estão tomando de 4-3. Puta, Pega O leve. mesmo time tá que... todo mundo assustado. não tem muito o que fazer. Ó, a Copa Libertadores, a CONCACAF, convidou o Inter Miami por causa do Messi para participar da Libertadores. Primeiro time nos Estados Unidos que foi convidado. Exato. E você Aconteceu viu que hoje. estão classificados para Champions League da CONCACAF. E se ganhar, vai pegar Mundial de Clube. Vai ser, enfim, é outro nível. Vamos Foi botar pra o outro pink campo. no mundo. Foi pra Vamos outro botar campo. o pink Não, mas no é mundo. legal esse assunto de futebol. Eu gosto muito de falar de esporte. Vocês gostam Sim, também? sim. Porque eu acho que tem muito a ver com o mundo dos negócios. E tem muito exemplo para ser tirado. Como que um gênio que você falou. Que são os caras assim. Mas você tem o Busquets lá, que é um cara
trabalha, que é talentoso, Right. mas é trabalhador. Mas como que esses caras bem gerenciados, e aí você viu, você torce pro Grêmio, torce pro contra o Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo? Que foi o contrário, um time cheio de craques, mas que tá com uma cabeça totalmente a liderança destruída. E o que aconteceu? Passou só ganhou do Grêmio. Não vamos nem falar do Flamengo, que ainda está melhor do que o Paris Saint-Germain. Esse aí então, Coitado desse. Esse tá perdido, não tá? É gestão. Deslocado. É gestão. Né? Tá deslocado. E sabe aonde quebrou? Não me diz. Imagina. Não, pra mim foi o Mbappé ali. Aquele amor do Mbappé ali, que ele foi destruindo todo mundo. Exatamente. Quando deram o direito para o Mbappé ser o capitão, de bater as faltas, bater os pênaltis e dar um contrato para ele ultra e dar o poder para ele dentro de campo, para cima do Messi. Do Neymar até tudo bem. E ainda assim do Neymar não devia. Mas para cima do Messi, meu amigo, sim, ali acabou para mim. E não deu outra. Eu falei, vão destruir o time. Sim. E destruiu. Messi foi, Neymar foi. Agora foi, né? E agora o Mbappé tá ali. E tá uma confusão. Ninguém tá meio querendo o cara. Estão querendo o cara, mas não estão querendo o cara. Isso aí. O Mbappé, na minha opinião, tá se autodestruindo. Sim. Ego. Não vai nunca ser o melhor jogador do mundo. O ego dele não permite. Ele é melhor. E vai... cada jogador tem uma história e muitos têm problemas físicos. Mas uma contusão séria, o Mbappé vai virar um cara tipo 15º, 20º aí para ser na lista dos melhores. Tu acha que o Mbappé é como o cara que você mandou embora? É o cara que é um craque, mas que você tinha que mandar para tua empresa crescer? É a atitude dele. Esse moleque não é... Era o Neymar no tempo de Santos, Sim. no início da seleção. Que é outro também que tá, não sei, tá acontecendo com o rapaz. O Neymar... Mas o Neymar é um talento natural, como talvez melhor que o Messi. O Neymar... Yes. Já ouvi falar isso também. Será? Já ouvi pessoas falar O Neymar, Eu não quando vejo ele quer foco no jogar... rapaz. O Neymar, quando ele quer jogar, ele destrói. Mas ele nunca foi o número 1 do mundo. Mas por quê? Por causa da atitude. Ele não tá nem aí. O Neymar dele é o seguinte, é brincar com o futebol e socializar. E brincando, ele é sempre um dos melhores. O que ele faz com a bola, cara, você não ensina. Não. Agora, uma coisa que acontece, ele não vive Neymar... caindo nos outros jogos. Por que só no Brasil ele vive caindo? Como? Nos outros times, quando ele joga fora da seleção brasileira, a gente não vê ele tanto no chão, caído, porque fazem falta nele, uma marcação Mas severa. um pouco de imaturidade, mas isso mudou um pouco. Já No mudou, Brasil? já mudou. Ele tá mais maduro agora. Ele tá. Mas é engraçado, você vê o Neymar muito falando assim... Ele fazendo streaming de videogame, ele na internet. Ele tem um business nessa área. Poker, né? Ele jogando poker. Você não vê os outros caras fazendo isso. Não. Cristiano Ronaldo e o Messi não Cristiano e o estavam Messi não fazem isso. Se ele tivesse a disciplina desses dois, exato. não tinha para esses dois. Sim. Ele seria disparado o número 1 do mundo. Ele é bom demais, Não, o Neymar ele é franzino, mas tem um talento que é fora da curva. Fora da curva. O moleque tem seus problemas, mas é fora da curva. Mas Incrível. Já vi muita gente falando isso, que acha fora que da o Neymar curva, talvez menino. seja melhor até do que o Messi, esse cara, só que ele Não, tem essa se tivesse a dele. disciplina desses dois, não tinha. Esses caras ficam terceiro, quarto sempre. Segundo, terceiro, quarto sempre. Eu não duvido. Eu sou gosto do Neymar, eu sou fã do Neymar como Não, jogador, cara, né? Não, como ele joga, Jogador. às vezes, ele faz cada jogada que... Ele é um cara que é um absurdo. O Ronaldinho, a mesma coisa. Estamos chegando a 2 horas. Viu que eu te falei? 2 horas já? Estamos chegando a 2 horas de papo. Eu não te falei? Pelo amor de Deus. O Paulo perguntou assim antes, o que, uns 40 minutos de papo? Eu falei, não, Paulo, vai 1h30, 2 de como? A gente fica que a gente Tá mistura os assuntos. E a gente... Não, eu vou te falar, eu tava que eu te perguntar de Toastmasters,
e você falar um pouquinho fala um pouquinho de Toastmaster de mercado imobiliário, antes da gente terminar. Dá seu palavra final, só pra gente entender um pouquinho mais sobre isso. Tá bom, já que nós estamos na sequência de motivação, vamos seguir falando de tudo. Mas essa sequência de falar em público, eu fui buscar um pouco de ajuda, né? Que aí eu encontrei Toastmasters, a organização, né? Que é uma organização sem fins lucrativos a nível mundial. Ela te ensina o conceito básico da oratória, né? Onde você aprende isso aí, você aprende fazendo. E esse é o bom. Você vai lá na frente, queira ou não, você tem que falar. Aí tem 4 ou 5 pessoas, cada um com uma função, avaliando sua performance, seu vocabulário, como é que fala? Body language, expressão corporal, expressão corporal, o uso das mãos, como você olha para a audiência, os seus clichês, os as, nes, então... Né? Tem muito isso. Né? Tem isso aí, meu. Muito. Isso é um troço forte sério. Você não percebe, mas o dia que eles vão te avaliar, e a gente tinha uma sinetinha. Cada né, pem, para alguns, Jesus. a sinetinha não parava. E isso assusta, mas ensina. É uma ferramenta incrível, talvez uma das mais potentes no ensinamento da oratória. Aí você... Eu queria até ficar de pé aqui já, mas não dá. Antes eu não queria, não podia, tinha medo. Agora? Olha como mudou. Já quer, né? Olha como mudou. Método estranho para falar em público sem medo, no conforto da sua casa. Especialistas do Instituto de Psicologia de Harvard recentemente provaram que o medo de falar em público não tem absolutamente nada a ver com ansiedade, nervosismo, timidez ou falta de preparação. Após usar as técnicas mais avançadas de análise comportamental e avaliar inúmeros voluntários, esses especialistas descobriram que o medo de falar em público realmente vem de uma única causa raiz. E isso não é uma questão apenas emocional, apesar de essa ser a crença das pessoas. Esses estudos mostraram que as aulas de oratória, terapias e medicamentos são apenas soluções temporárias, em vez de resolverem o verdadeiro problema do medo de falar em público. Mais importante ainda, eles revelaram como superar o medo de falar em público apenas seguindo uma metodologia que precisa de 15 minutos por dia. Esse método revolucionário é tão incrível que mais de 7.000 pessoas já estão utilizando e superando seus medos em poucas semanas, independente da idade, profissão ou de quão profundo é o seu medo de falar em público. É tão poderoso porque ataca a única causa raiz do medo de falar em público. Portanto, eu peço que você clique no botão assistir agora abaixo para assistir um vídeo curto e gratuito, mas revelador, que explica exatamente como usar esse método estranho para superar o seu medo de falar em público. Lembre-se que isso não tem nada a ver com medicamentos, terapias ou tratamentos caros. Quando você inclui na sua rotina, notará mudanças imediatas, como melhoria na confiança e na clareza da sua fala. Isso significa que você poderá fazer apresentações sem preocupações e encarar reuniões o dia inteiro sem estresse. Essa é a sua chance de se juntar a milhares de pessoas que mudaram suas vidas para melhor ao superar o medo de falar em público. Clique no botão azul assistir agora, antes que seja tarde demais, e veja exatamente como você pode usar essa técnica em casa agora mesmo. Sejam bem-vindos à Faculdade UniBF. Nossa missão é acelerar o Brasil através de cursos à distância de qualidade. Por meio de cursos intensivos que possibilitam o crescimento profissional de nossos alunos. Oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, segunda licenciatura e formação pedagógica. São mais de 1.200 opções de cursos em diversas áreas do conhecimento. E nosso grande diferencial é a agilidade na conclusão, pois nossos cursos são voltados para o mercado de trabalho. Além disso, somos nota 4 na avaliação do MEC, sendo apontado entre os melhores modelos IAD no Brasil. Já formamos mais de 100.000 alunos em todo o país. Preparado para acelerar sua carreira com a gente? Invista em seu futuro. Faculdade UniBF, educação que acelera o Brasil. Né? A autoconfiança é uma coisa incrível. E a oratória ensina isso. Quando você se torna
eficiente e bom na oratória, o céu é o limite. Você quer abraçar o mundo e leva tudo nas suas costas. Você não tem medo do peso. Tamanho, o impacto que a oratória te dá na autoconfiança. É inacreditável. Muda tudo. Muda tudo. Eu te falo, assim como eu estou falando agora, muda mesmo. É uma coisa incrível. Eu sei quando você já ouviu falar o termo quantum leap? Sim, Okay. salto quântico. Salto quântico. Uhum. Não tem mais volta. Vai que vai. E dali, a ponte cai. E dali, ó, a oratória faz isso com você. É uma coisa que quando você, ainda mais que quando você tem algo que vem de dentro, assim, ó. Eu tinha um medo enorme de subir num palco. Ainda hoje, quando me chamam para falar, é aquela pressão no começo de medo e tem até o batimento cardíaco que vai para 1000. Quando eu chego lá, parece que é uma paz assim incrível. Mas os atletas de alta performance falam a mesma coisa. Que o atleta de alta performance fala, antes de todo jogo eu ainda sinto. Se eu não sentir, é porque eu já morri. Isso é legal. Aí eu chego lá, eu me acho. Aí eu decolo e vou. E se me deixar ir, a gente vai não embora. para. Vai que vai. A gente não para. Falamos até madrugada, até de manhã, café da manhã servido aqui. Mas a organização Toastmasters é uma organização que ensina 1 hora por semana, 1 hora. Você está no meio de um grupo de pessoas. É um clube que a gente faz. E eu fundei o primeiro clube de português na língua portuguesa aqui nos Estados Unidos. Que legal. E foi assim que eu queria criar um grupo. Aí eu não queria criar um grupo, eu queria entrar na empresa, na organização. Aí me falaram para visitar vários clubes e escolher um deles. Quando eu fui visitar falei, pô, esses caras são fracos pra caramba. A minha atitude, né? Eu não sabia nada de Toastmasters, já falando dos caras. Não gostei. Fui no segundo, não gostei. Fui no terceiro e no quarto, eu não vi nada. Aí eu falei para um colega meu, cara, eu acho que eu vou abrir um clube de oratória pública, de Toastmasters. Mas eu não sei nada. Eu tenho um cara que é 10, 12 anos Toastmasters. Quem é? Onde que ele está? Está ali. Foi numa sexta-noite, eu fui ver o cara. 5 minutos de conversa, a decisão estava feita. Vamos abrir o clube. Abrimos o clube chamado First US Portuguese Toastmasters. Em 2010. Ele foi oficializado, registrado, no dia 27 de abril de 2010. Ainda existe hoje. E nós tornamos um dos melhores clubes dentro da organização de Toastmasters do sul da Flórida e Bahamas. Nice. Eu fui o primeiro presidente, daí fomos, e daí o clube vai, sobe, cai membro, sobe membro, entra membro, sai membro, e disso, daquilo. E assim fomos. Aí fui convidado para ser diretor de área. Diretor de área da organização, você tem sob comando 4, 5 clubes. E você tem e aí, nesses clubes, tem metas. Tem metas de número de discursos, tem metas de pontos que você tem que alcançar para você receber prêmios. E como eu acho e penso e sei que o segundo colocado é o maior perdedor de todos. O terceiro ainda é melhor que o segundo? Não. É sim, olha só. Não. Terceiro não compete a final. Não, mas pensa comigo. Não. A maior dor é o cara que fica em segundo lugar, a mão na taça e não consegue colocar a segunda. Mas concorda comigo que o terceiro vem feliz mais do que o segundo? Se ele ganha porque ele ganhou o terceiro lugar ele e não tem perdeu a dor, o segundo. ele não tem a dor do campeão ou do vice. Não tem. Ele nunca é lembrado. Vê quem é vice que você lembra de uma disputa aí? O Vasco. O Vasco.
O Vasco chegou a ser vice alguma vez? Porra, toda hora. Não, mas Agora ele nem tem que ser isso, vice mas- na segunda, não na terceira. na Agora eles quarta. esqueceram. Escova, escova. Não. O Vasco, eu tenho um amigo vascaíno que o pai dele ajudou a fundar, uma história longa, sei lá, alguma coisa, o avô dele, alguma coisa assim. Mas sabe, Ele desculpa quer que morrer. interromper essa história, é que tem a piada Quer continua morrer. o seguinte, que o Vasco, parece que se pegar os números de vice-campeonatos do Flamengo e do Vasco, o Flamengo tem mais vice-campeonato do que o Vasco na história. A gente fala, a gente brinca, tu vê até nisso, vocês são vice. O Vasco apanha por todos os lados, coitado. Nossa Senhora. Mas, do que eu estava falando? Tinha metas. Você sabe como funciona cada componente do nosso alarme monitorado? Fique neste vídeo que explicaremos tudo. O nosso alarme funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, e dispomos de profissionais prontos para ajudá-lo em qualquer emergência. Vamos começar pelo dispositivo central, o painel de controle. É nele que prestamos o serviço de monitoramento. Com o leitor de chaves, é possível saber quem entra ou sai da sua casa. Basta encostar sua chave no leitor para ativar ou desativar o alarme com tranquilidade. O nosso fotodetector possui um sensor de presença inteligente, que em caso de invasão, tira fotos simultâneas do local e as envia diretamente para a nossa central de monitoramento. Já a sirene de alta potência é um elemento inibidor robusto. Ela é instalada em um local discreto para não ser percebida pelos invasores. O choque sensor é capaz de detectar uma invasão antes mesmo que ela ocorra. Com o aplicativo MyDerizuri você ativa o alarme à distância. Monitore em tempo real o que está acontecendo em sua propriedade e ainda pode solicitar ajuda de onde estiver com o botão SOS. Agora que você sabe como funciona cada componente do nosso alarme, pode ficar ainda mais tranquilo. Estamos prontos para proteger o que é mais importante para você. Ficou interessado e quer saber mais? Acesse agora verizuri.com.br e peça um estudo gratuito de segurança. Sabe, eu também já fui portadora do tipo 2, mas agora eu estou aqui para compartilhar com você a verdade oculta assim por trás do controle natural do açúcar no sangue. É uma história assim incrível que envolve um pesquisador oriental brilhante, uma erva daninha asiática assim impossível de matar e uma misteriosa bebida japonesa. Exatamente isso, essa 3 combinações assim foi a chave para escapar das garras da tipo 2. E assim manter meu açúcar no sangue lá embaixo, sempre abaixo de 100. Assim, foi de uma forma bem definitiva assim. Eu sei o quanto é frustrante assim lidar com todos aqueles prescritos químicos, né, que os médicos passam, cheios de efeitos colaterais, exercícios chatos, restrições alimentares, mas assim, a solução que eu encontrei assim completamente natural, ela tem assim origem em uma ilha remota lá no Japão. Sabe? E lá não existe, eles não têm tipo a obesidade, a diabetes tipo 2, eles não têm obesidade, a população daquela ilha, ela vive assim com saúde, alegria, e eles passam assim fácil dos 90 anos. Acredite, a verdadeira causa da tipo 2 foi descoberta por pesquisadores da renomada Universidade de Leiden, na Holanda, e eles revelaram assim que não tem nada a ver com o consumo do carboidrato, idade ou nossa genética. Na verdade, esses pesquisadores descobriram uma praga invisível. No grupo, você virou diretor? Doutor Spassa, minha cabeça estava no futebol. E aí, virei diretor de área. Eu falei, cara, eu quero ganhar o prêmio. Qual é o prêmio de melhor diretor de área? É isso. Peguei a turma e falei, vamos para cima. Vamos mudar tudo. Aí, tínhamos um conceito de fazer eventos tipo concursos de oratória. Eita. E de avaliação. Tinha cada 6 meses. Aprender a avaliar o orador. Quem fazia a melhor avaliação ganhava o prêmio. Ia disputar na divisão, e depois no distrito, e depois para frente. Quem ganhava na parte do discurso, de melhor discurso motivacional, ia competir na divisão, no distrito, na região e a nível mundial. Uau! E se ganhasse como
melhor orador de Toastmaster a nível mundial, é contrato assinado com dinheiro já. Nossa. E, olha, e eu sempre competi nisso, mas nunca consegui passar do distrito. Foi difícil. Tem uns caras muito bons. Os caras são... Nossa Senhora, tem uns caras que, naturalmente, os caras têm... Os caras de Bahamas são muito doidos, cara. Bahamas. Os caras de Bahamas, eles se matam, cara. Assim, ó, os caras são muito bons. É mesmo? Os caras são bons demais. Pelo amor de Deus. Os caras, 99% dos caras ganham utilidade. Bahamas. Fazia parte do nosso distrito. Aí depois, eu fui eleito para... primeiro eu fui nomeado para ser diretor de área. Para você ser diretor da divisão, você tem que ser eleito. Aí tem uma eleição, né? Os membros têm que votar no cara que eles querem que seja o líder deles. Eu ganhei. Fui diretor da divisão e a nossa divisão tinha 23 clubes de oratória. Comecei a fazer uma triagem, de fora para dentro. O nosso lugar vai ser lá no topo, primeiro lugar. Eu criei um grupo de diretores, os meus auxiliares, falei para eles, plano B não tem. Plano A é ser número 1. And that's it. And that's it. Vamos arregaçar as mangas e vamos. Eu ganhei. Nós ganhamos tudo. Ganhamos tudo. Tudo. Melhor. Nós tivemos a melhor performance de todos os clubes da história da divisão. Do distrito. Do distrito. Aqui nessa nossa área. Eu ganhei de melhor diretor de área, melhor diretor de divisão, melhor do ano, tudo isso. Ganhei várias festas. Muito interessante porque... E todo mundo que estava comigo ganhou. Mas eu primeiro fiz o clube ganhar. E daí os meus diretores ganharam. E daí eu ganhei. Entendi. Que não era eu primeiro, eu era o último. Aí que está a parte da liderança que você tem que entender. A pirâmide vai levantando, né? Claro. Se cuida bem da pessoa mais baixa, lá no... E daí elas começam a trabalhar para você. E automaticamente vai. É que nem uma venda. Você faz uma venda, o que você... O cheque é a última coisa que vem. Sim. Mas o vendedor desesperado vai fazer o quê? Ele quer o cheque primeiro. Ele já vai lá fazer a conta. Onde é que eu vou gastar esse dinheiro? Como eu vou gastar esse dinheiro? E o dinheiro... E a transação nem aconteceu ainda. E aí que o cara se perde às vezes, né? Totalmente. Perde muito. Você deixa de servir, você deixa a qualidade de serviço de lado, você deixa o profissionalismo de lado, se é que tem, porque quando o cara pensa assim, tem muito pouco disso, tá? Tem muito pouco disso. O cara, quando trabalha no mundo do desespero, não raciocina